Imacélia Vieira, presidente do Conselho Curador, João Batista Pimentel Neto, presidente do CBC, Congresso Brasileiro de Cinema, Lincoln Macário, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Marco Altberg, presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, Paula Ribeiro, diretor-geral da TVE Bahia e presidente da ABPEC, Alexandre Tombini, representante do Banco Central, Vicente Neto, representando o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Tereza Campelo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Iole Maria de Mendonça, secretária executiva da SECOM, Franklin Martins, jornalista e ex-ministro da SECOM, Hamilton Pereira, subsecretário de Cultura do Distrito Federal, Otone Fernandes, ex-secretário da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Thelma Cai, representante do presidente dos Correios, Flávio de Matos, diretor da Rádio Senado, Rogério Sotile, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Roger Leal, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhoras e senhores, chamamos agora ao palco para tomar assento a presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, senhora Imacélia Vieira. Convidamos agora o diretor-presidente da EBC, senhor Nelson Breve. Convidamos também as ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e da Cultura, Ana de Holanda. Convidamos também o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, senhor Franklin Martins. E a excelentíssima ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, senhora Helena Chagas. Senhoras e senhores, a TV Brasil completou no último dia 2 de dezembro 4 anos. Está presente em mais de 1.700 municípios por meio de emissoras de TV abertas e ainda nas parabólicas e TVs por assinatura. É a televisão aberta que mais oferece espaço à produção independente, ao cinema nacional, à programação infantil, a documentários e a conteúdos internacionais de qualidade. A TV Brasil é a TV pública do Brasil, democrática, plural, inteligente, que desde o início de suas transmissões informa, educa e qualifica sua audiência, fortalecendo a diversidade cultural e o exercício da cidadania. Para visualizarmos melhor o caminho percorrido até aqui, vamos fazer uma pequena retrospectiva da história da nossa empresa. No embalo das mudanças que estavam acontecendo no Brasil, em 2007 entrou em pauta um assunto novo, a TV pública, que virou tema de um fórum. Em outubro, acolhendo a demanda do fórum, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 398, criando a empresa que deveria implantar a nova emissora e o sistema público de radiodifusão, previsto pela Constituição. Nascia a Empresa Brasil de Comunicação, EBC. 4 anos depois, a EBC é uma empresa pública gerencialmente moderna, tecnologicamente atual, socialmente inclusiva e ecologicamente correta. A TV Brasil, a nossa TV pública, é uma emissora nacional, líder da sonhada rede pública de televisão. Ela existe para informar, educar, expressar a diversidade, formar novas audiências. Porque a gente está no viaduto Negão de Lima e Madureira. E fortalecer o exercício da cidadania. A diretoria que encerra esse primeiro quadriênio agora presta contas do que foi feito no período,
Quando a empresa foi criada há exatamente 4 anos, os desafios eram enormes. A grande missão era implantar a TV pública, mas a tarefa imediata era aprovar a proposta no Congresso. A batalha política foi das mais duras. O momento era de disputa e radicalização. O que está sendo criado é uma televisão para o presidente, para os seus amigos e para o PT. Após 4 meses de debates inflamados no plenário e nas comissões, de manifestações da sociedade a favor da TV pública, o substitutivo do relator Walter Pinheiro foi aprovado em fevereiro de 2008. No Senado, a medida enfrentou prolongada obstrução da oposição. O relator, Renato Casagrande, aceitou manter intacto o texto da Câmara, para garantir a votação dentro do prazo. Em março, a medida foi aprovada numa sessão que só terminou de madrugada. A luta política fora vencida, mas a batalha da TV pública estava apenas começando. Era preciso explicitar sua independência em relação ao governo. Logo depois da estreia, foi empossado o Conselho Curador, encarregado de zelar pela observância dos princípios na programação. Seu primeiro presidente foi o economista Luiz Gonzaga Beluso, sucedido por Ima Célia Guimarães Vieira. Foi criada a Ouvidoria de Conteúdo e Programação. O primeiro ouvidor foi Laurindo Leal Filho, sucedido por Regina Lima. Nos termos da lei, a EBC incorporou a Radiobras, com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, que geria as TVEs do Rio e do Maranhão, foi firmado um contrato de gestão. As 2 emissoras mais a TV Nacional de Brasília formaram o embrião da TV pública. As condições eram muito adversas. Não havia uma rede que ampliasse a cobertura. A programação teria ainda que ser produzida. Os equipamentos eram obsoletos e as instalações precárias. Mesmo assim, a TV Brasil entrou no ar. Às 12 horas desse domingo, 2 de dezembro de 2007, você em casa começou a assistir ao nascimento de mais uma emissora de televisão no Brasil. Não é uma televisão como as outras, mas a TV Brasil. Boa tarde a você em todo o Brasil que assiste aqui a estreia da TV Brasil. Neste dia, aconteceu em São Paulo a primeira transmissão em sistema digital. Na coincidência, uma mensagem. Em 60 anos de TV analógica, a TV pública não pôde existir, mas na era digital, ela teria vez. Para isso, era preciso ampliar a cobertura de sinal. O primeiro passo foi montar os canais de São Paulo, um analógico e um digital. Com os canais no ar, a EBC inaugurou sua moderna sede paulista e lançou a logomarca TV Brasil. Na rede digital, a EBC montou os canais de Brasília e do Rio. Já em fase experimental, os de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Luís. Com a criação da EBC, renasceu o sonho da rede pública de televisão. A primeira adesão foi da Aperipê TV de Sergipe. Formado o comitê de rede, as adesões continuaram. Terminando em 2011 com o ingresso do Acre e do Rio Grande do Sul. Em alguns estados, a EBC cedeu a universidades federais a operação de seus canais. Em maio de 2010, foram assinados os contratos de rede e produção jornalística com todas estas emissoras. Hoje, a rede pública de televisão cobre 25 estados e chega a 100 milhões de brasileiros. A EBC fez ainda um grande esforço para que a TV pública estivesse entre os canais por assinatura de todas as operadoras. No interior e áreas descobertas, desde o início a TV Brasil chega por satélite aos 60 milhões de brasileiros que usam antenas parabólicas. Mas é no sistema digital que as TVs públicas ficarão em pé de igualdade com as outras, em matéria de cobertura e qualidade de sinal. Por isso, a EBC trabalha pela implantação do chamado Operador Único da Rede de TV Pública Digital. Ao ser criada, a EBC constatou a urgência de um plano de reequipamento e modernização. Em 2008, foram adquiridas mais de 100 câmeras digitais de última geração, dezenas de ilhas de edição, estações de computação gráfica, mesas de corte, carros de externa com uplink,
geradores por micro-ondas, equipamentos para os novos estúdios, transmissores de rádio e de televisão, entre outros equipamentos. O esforço continuou com destaque para a aquisição do MAN-EBC, moderno sistema de gerenciamento de arquivos digitais. A compra dos exibidores HD completará a digitalização da produção e da transmissão. Em Brasília, o reequipamento não seria possível no velho e pequeno prédio da Radiobras. Por isso, a EBC começou a implantar sua nova sede, inaugurada em dezembro de 2010. Nela ficam as unidades administrativas e o Centro de Mídias Públicas, dotado de 5 estúdios de TV, 8 estúdios de rádio, centrais técnicas de última geração e amplas redações. Há 4 anos, a TV Brasil entrou no ar com uma grade provisória, composta por programas da TVE do Rio e da TV Nacional Radiobras. No dia seguinte, entrou no ar o telejornal Repórter Brasil, que as emissoras estaduais começaram logo a retransmitir. O Repórter Brasil buscou também explicar as notícias. Trouxe o povo para a TV e abriu espaço para o jornalismo colaborativo. Para a faixa das 22 horas, foi lançado um conjunto de programas jornalísticos. A TV Brasil, a Agência Brasil e o radiojornalismo da EBC fizeram grandes coberturas jornalísticas nestes 4 anos. As eleições de 2008 e 2010 foram um grande teste para o jornalismo da TV Brasil, que provou seu profissionalismo, isenção e objetividade. Na posse da presidenta Dilma Rousseff, a TV Brasil Internacional transmitiu o evento para mais de 60 países e seu sinal foi usado por dezenas de emissoras estrangeiras. Com acompanhamento do Conselho Curador, participação dos funcionários e da sociedade, a Diretoria de Jornalismo está concluindo o Manual de Jornalismo da EBC. Desde 2009, a TV Brasil tem a maior e melhor faixa de programação infantil da TV aberta. Oferece conteúdos de qualidade às crianças que não têm TV por assinatura. A programação da TV pública busca espelhar a diversidade cultural, étnica e social do povo brasileiro. Esta diversidade é fortíssima em nossa música. Samba na Gamboa é um grande sucesso. Mas os que preferem música erudita vão encontrar na TV Brasil um programa como A Grande Música. E você ainda pode ver Aglomerado, de MV Bill. Almanac Brasil. Eu quero ver quem sabe o que quer dizer a palavra mucura. Oncotô. Sérgio Brito, glória do teatro brasileiro, nos fala desta arte todas as semanas em seu programa. E a diversidade chega à comida, com o Cozinha Brasil. Entrevistas e debates são outra linha forte da programação, aproximando o telespectador de temas e pessoas que estão na ordem do dia. A TV Brasil tem uma atenção especial com a inclusão. Transmite 8 horas de programação com legenda oculta e mais de 3 com audiodescrição. O Brasil que dá certo está no recém-lançado programa Sábados Azuis. A série Histórias do Brasil é um exemplo de excelência em conteúdos educativos. Em 2011 foram exibidas 3 minisséries de ficção, abordando a vida de jovens da classe C. Natália, Brilhante Futebol Clube e a trepidante Vida de Estagiário. Outra minissérie de sucesso foi Equador, produzida pela TV Portuguesa a partir do livro homônimo de Miguel Sousa Tavares. Os produtores independentes foram grandes apoiadores da criação da TV pública e são parceiros na programação. Hoje eles produzem quase 40% da grade da TV Brasil.
Obras autorais importantes também surgiram desta parceria. A TV Brasil é parceira do Ministério da Cultura em políticas públicas de fomento importantes para o audiovisual. Outra aliança é com o cinema brasileiro. Segundo a Ancine, a TV Brasil foi líder na exibição de filmes nacionais nos anos de 2008, 2009 e 2010. Estas e outras realizações não deixam dúvida. A nossa TV pública veio para fazer diferença. Fez bem aos telespectadores e aos produtores. Fez bem à televisão brasileira. Em 2010, a TV Brasil cruzou as fronteiras para divulgar o nosso país junto a outros povos. E também para matar a saudade dos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Menos de 2 anos depois, já chega a 69 países, através de TVs por assinatura. Como diz seu slogan, é o Brasil onde você estiver. A EBC incorporou também 8 emissoras estatais de rádio já existentes, todas elas com belas histórias e bons serviços prestados, como a histórica Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como a pioneira Rádio Nacional de Brasília, criada durante a construção da cidade, como as 2 emissoras da Amazônia, que prestam serviço aos povos da floresta. Apesar de suas belas histórias, estas rádios chegaram à EBC depois de um longo abandono, que levou ao sucateamento. Nestes 4 anos, a EBC investiu na recuperação de seus equipamentos de produção e transmissão, nos estúdios e nas condições de trabalho, e também na renovação da programação. Para criar a EBC, o governo federal abdicou da Radiobras, que era sua agência de comunicação, prevendo para a EBC a tarefa de lhe prestar serviços, por contrato e remunerados. Para isso, a EBC criou uma unidade específica, a EBC Serviços, que se destina também a buscar receitas próprias, reduzindo a dependência financeira do governo. Entre os serviços contratados estão a gestão do canal NBR, a TV do governo federal, a transmissão de atos oficiais da Presidência da República e a produção de programas especiais. Estes primeiros 4 anos deixam um legado importante, institucional e material. Por isso, todos nós que participamos deste quadriênio, nos mais diferentes papéis, dentro e fora da EBC, podemos dizer que vencemos. Excelentíssimas ministras Helena Chagas, Ana de Holanda, Tereza Campelo, ilustríssimo diretor-presidente Nelson Breve, ilustríssimo jornalista Franklin Martins, demais autoridades presentes, as quais saúdo nas pessoas das excelentíssimas ministras da Cultura e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras, meus caros e caras trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação, a quem dirijo uma saudação especial, parceiros do campo público de televisão aqui presentes, bom dia a todos e a todas. É uma honra participar deste momento. Hoje é um dia especial para a comunicação pública. Se passaram 4 anos desde a criação da EBC, instituída para liderar a superação de uma imensa lacuna em nossa democracia e promover o desenvolvimento do sistema público de comunicação brasileiro. Muitos foram os que contribuíram para que chegássemos até aqui. Jornalistas e educadores empreenderam as primeiras e dispersas iniciativas das décadas de 50, 60 e 70 do século passado, algumas delas de mérito indiscutível.
Na década de 1980, as ações de um seleto grupo de parlamentares, jornalistas e intelectuais foram decisivas para que nossa Constituição Federal reconhecesse, em um país marcado pela comunicação comercial, a necessidade democrática de um sistema de comunicação efetivamente público, autônomo, tanto em relação aos mercados quanto em relação ao governo. Mas, embora esta conquista histórica tenha ficado registrada em nossa Constituição Federal, pouco ou nada havia sido feito para torná-la efetiva e superar este imenso vazio democrático. A democracia, afinal, não se faz somente com o voto universal, mas também pela garantia da liberdade de expressão, dos direitos à comunicação e à informação e à cultura. Neste início de século, foi possível retomar o sonho da comunicação pública. O primeiro fórum de TVs públicas foi o marco deste novo momento. E da aliança política entre sociedade civil, emissoras do campo público de comunicação e setores do governo do ex-presidente Lula, nasceu a EBC, que pode e deve ser considerada uma das peças-chave que faltavam ao nosso Estado democrático de direito. A EBC nasceu e de seus primeiros passos em um ambiente marcado por muitos e diferentes obstáculos, restrições orçamentárias, condições técnicas e materiais precárias, recursos humanos escassos e condições regulatórias desfavoráveis não impediram fincar as bases para o desenvolvimento de uma instituição sólida. Por isso, são merecedores de enorme reconhecimento os gestores e trabalhadores que contribuíram para dar vida à EBC. Apesar de algumas divergências que marcaram o último período, posso afirmar, em nome de todos os meus colegas do Conselho Curador, sejam eles representantes da sociedade civil, do Congresso Nacional, do Governo Federal e dos trabalhadores da EBC, que estas divergências não impediram, não impedem e nem podem impedir o reconhecimento ao grande trabalho da diretoria executiva da EBC, que buscou superar todas as dificuldades para construir as bases para o desenvolvimento da instituição. Parabéns a todos vocês e a todos que não estão aqui e que em algum momento da história deram a sua contribuição pessoal a este projeto. Excelentíssimas ministras e ilustríssimo diretor-presidente, ao reconhecimento do grande trabalho realizado se une o desejo de sonhar mais alto. Fincadas as bases, é hora de construir as paredes dessa ambiciosa organização. O serviço de comunicação pública, como serviço público, deve buscar universalidade, qualidade e equidade, que no campo da comunicação deve ser compreendida como a mais ampla promoção da diversidade pública e cultural. Tudo isso em sintonia com as novas possibilidades e formas de comunicação abertas pela convergência tecnológica. É nosso dever ambicionar participar da vida cotidiana de nossos cidadãos e cidadãs, pois só assim nos tornaremos, a médio prazo, um instrumento de promoção da liberdade de expressão e do direito à cultura no campo do audiovisual e das novas mídias. Temos a convicção que esta também é a ambição de todos os aqui presentes, em especial de nosso diretor-presidente Nelson Breve, cujo compromisso com a comunicação pública é indiscutível e em cuja trajetória se reconhece qualidades fundamentais como o apreço pelo planejamento, a capacidade de diálogo e de gestão. Despeço-me hoje, à tarde, da presidência do Conselho Curador. Foram 2 anos de intenso trabalho após a contribuição fundamental do professor Luiz Gonzaga Beluso. A jornalista Ana Luísa Fleck, que nesses 2 anos foi minha parceira como vice-presidente, assumirá a presidência do Conselho e terá como vice-presidente a professora e historiadora Heloísa Starling. Tenho certeza que dará um salto de qualidade nos trabalhos do órgão e em sua relação com a sociedade. Nestes 4 anos, o Conselho Curador buscou, assim como a própria instituição, construir seus alicerces, dando forma ao órgão cada vez mais atuante. Nossa contribuição fundamental foi marcar a autonomia editorial como condição essencial da instituição. Sabemos que certas decisões motivaram reações, mas estas também são indicativo da existência de um órgão interno atuante no qual a sociedade pode confiar. Caro diretor-presidente, tenha neste Conselho Curador um colaborador atento. Temos uma missão comum, o mesmo objetivo. Diferenças podem vir a surgir, mas tenho certeza que a experiência e o esforço mútuo de diálogo farão com que sejam compreendidas como parte essencial deste projeto democrático. Queremos promover o diálogo cultural e político em nossa sociedade e só teremos sucesso se o promovermos internamente, o que inclui os trabalhadores da instituição, e externamente com todos os setores da sociedade, pois são estes os usuários dos nossos serviços, o fim maior da existência da Empresa Brasil de Comunicação.
Como o objetivo é comum, também seremos, como fomos em diversos momentos, os primeiros a atestar a observância dos princípios da comunicação pública, quando a instituição for injustamente atacada pelos setores, cada vez menores, felizmente, que buscam desconstruir todo o esforço democrático empreendido ao longo de décadas para que chegássemos até aqui. Reitero o nosso mais profundo desejo de sucesso à nova direção executiva da EBC, em especial ao diretor-presidente Nelson Breve e ao diretor-geral Eduardo Castro. Tenho certeza que grandes conquistas virão no próximo quadriênio que colocarão a EBC e todo o sistema público de comunicação em um patamar mais elevado. Nesta segunda etapa de construção da EBC e do sistema público, estaremos juntos em uma relação de respeito e fortalecimento mútuos, alinhados aos anseios da sociedade por uma instituição que cumpra de forma cada vez mais consistente a sua missão democrática e constitucional. Muito obrigada. A ex-diretora-presidente da EBC, Tereza Cruvinel, não pôde estar presente ao evento, mas enviou carinhosamente uma mensagem ao novo diretor-presidente, que será lida agora. Prezado Nelson, uma viagem de interesse profissional impediu-me de aceitar seu convite para o evento desta sexta-feira, 9 de dezembro, alusivo ao início de sua gestão e ao 4º aniversário da TV Brasil. Estou certa de que sua presidência representará para a EBC e para a comunicação pública no Brasil um ciclo de consolidação e de expansão do legado institucional e material construído no primeiro quadriênio. Posso expressar a certeza e não apenas o desejo de que assim será. Nos idos de maio deste ano, como você se recorda, vislumbrei no mais recente colaborador da EBC o perfil ideal para suceder-me. Na lista de seus atributos pessoais e profissionais, valorizei como fundamentais para o cargo sua cultura, inteligência e disposição para o trabalho, combinadas com o espírito público e a compreensão da relevância da comunicação pública para a democracia. Logo depois, em 25 de agosto, informei a presidenta Dilma Rousseff de minha decisão de encerrar o mandato em outubro, apoiando seu nome para suceder-me. A presidência da EBC, pelo menos nestes tempos heróicos da implantação, exige um dispêndio enorme de energia que fatiga o gestor e recomenda a renovação. Desejo-lhe, bem como o diretor-geral Eduardo Castro, aos demais dirigentes e a todos os funcionários da EBC, um ciclo de realizações e de progresso na tarefa de consolidar o sistema público de comunicação. Para isso, é preciso estar atento e forte. Vocês estarão. Há 40 dias, no encerramento de minha gestão, celebramos os 4 anos de criação da EBC, prestando contas do que fizemos. Agora festejamos os 4 anos da TV Brasil no ar. O curto espaço de tempo entre uma data e outra mostra o quanto ousamos e arriscamos em 2007. A empresa que mal havia nascido, dentro de um mês, colocou uma televisão no ar. Naquela transmissão inaugural de 2 de dezembro, por detrás das câmeras, éramos movidos por sentimentos fortes e contraditórios. O orgulho de ousar, misturado ao medo de fracassar. A fé no projeto contraposta à precariedade das estruturas herdadas. A certeza sobre o rumo a seguir, tendo que abrir caminhos em solo áspero. Tínhamos apoiadores fervorosos e adversários poderosos. Mas apesar das adversidades, hoje a TV pública é uma realidade. É uma rede nacional e internacional. Levo comigo o orgulho de ter contribuído para a sua criação. Em qualquer tempo, aonde eu estiver, estarei atuando para valorizar e fortalecer a TV Brasil. Longa vida à TV Pública Brasileira. Tereza Cruvinel. Convidamos neste momento a excelentíssima senhora ministra Helena Chagas à mesa para
para o ato de assinatura simbólica da posse do diretor-presidente da EBC, senhor Nelson Breve. Convidamos também o diretor-geral, aqui também empossado, o senhor Eduardo Castro, para assinar o termo simbólico de posse. Com a palavra agora o diretor-presidente da EBC, senhor Nelson Breve. Bom dia a todas e todos. Eu adoraria falar assim, vou deixar o meu discurso de lado e falar de improviso aqui. Sempre esperei por falar por isso, mas acho que eu não vou conseguir. Primeiro, queria pedir desculpas aí pelas pequenas gafezinhas que a gente comete aqui numa solenidade. A gente não está acostumado a solenidade desse tamanho, como, por exemplo, a questão do ministro Tombini, né, o Gustavo Pou, que é o seu representante, houve uma confusão. E aí isso me lembra quando a gente está com um organismo que muito tempo não pratica exercício, a musculatura fica meio atrofiada, e aí quando você precisa fazer um exercício mais forte, dá uma esticada de lá, uma esticada de lá, e as pessoas ficam com muitas dores e às vezes com mau jeito, né, na estrutura. Então, também queria dizer para vocês que é o seguinte, que eu queria falar um pouco menos, né? Até porque minha filha ontem, a Anitta, que está ali, com a minha mãe e a Jaqueline, mãe dela, ela disse que 20 minutos era muito para um discurso, que mais do que 3 ela fica entediada. Mas tem algumas coisas que eu acho que é importante falar. Eu queria agradecer a presença, especialmente das ministras Tereza, da ministra Ana, agradecer a presença do ex-ministro Franklin e de todos os presentes. Aqui tem vários secretários executivos, tem colegas que trabalharam comigo, acompanharam a minha trajetória, tem os funcionários todos que estão por aí, as pessoas do governo com as quais eu me relacionei ao longo desses anos todos. Eu quero agradecer a presença de todos. Seria para mim muito difícil nominar, porque eu certamente cometeria injustiças. Eu sei que a gente às vezes tem que nominar algumas pessoas, mas eu peço que me perdoem. Eu quero começar esta saudação agradecendo em primeiro lugar a jornalista Tereza Cruvinel, não pela generosidade com que me distinguiu na mensagem ali da pouco, mas pelo que ela fez pela comunicação pública deste país, como primeira diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Tenho a convicção de que sem o empenho e a determinação dela, não teríamos alcançado os resultados que vimos no balanço desses 4 anos apresentados no filme. Tereza capitaneou o primeiro grupo dirigente da EBC, do qual fez parte também a ministra Helena Chagas. Foram tempos heróicos. A história há de reconhecer esse esforço monumental de erguer em 4 anos, a partir de 3 emissoras locais sucateadas, uma rede nacional de comunicação pública, composta por mais de 700 emissoras que transmitem ou estarão transmitindo nos próximos meses, programação de qualidade para mais de 1.700 municípios de 22 estados do país, além do Distrito Federal. Isso só se tornou possível graças às parcerias com redes educativas estaduais públicas e privadas e universidades. Parcerias que se desdobram em cooperação técnica e produção de conteúdos regionais para exibição na grade nacional. Grade que vem sendo aprimorada a cada ano, com a renovação de mais de 70% dos conteúdos que eram exibidos 4 anos atrás, permanecendo apenas os mais populares ou referenciais de uma programação diferenciada e complementar. Essa renovação da grade teve como foco prioritário a parceria com a produção independente. Desde a criação da EBC foram firmados mais de 130 contratos para a produção e exibição de conteúdos, um investimento de quase 100 milhões de reais que fomentou a produção independente e possibilitou o salto de qualidade na programação. Resultado de uma estreita parceria da EBC com o Ministério da Cultura, ministra Ana, para a produção de documentários, séries de ficção e filmes de curta e longa duração. Eu destaco aqui o filme A Longa-Metragem, de Carla Murat, que foi o mais premiado no Festival de Cinema de Gramado deste ano.
A grade também foi renovada com os licenciamentos de filmes nacionais e ibero-americanos e programas infantis. No caso do cinema nacional, foram cerca de 350 filmes, o que nos colocou no topo da lista da Ancine dos maiores exibidores em rede aberta, como vimos, por 3 anos consecutivos. Isso revela o compromisso de parceria da TV Brasil com o cinema nacional. No caso da programação infantil, mantivemos programas consagrados produzidos pela TV Cultura e pela antiga TV Educativa do Rio de Janeiro. Incorporamos programas de outras emissoras estaduais, que também eram referência no âmbito regional, contratamos novas produções nacionais e iniciamos uma política de licenciamentos de programas internacionais de alto nível. Essas ações fizeram com que a TV Brasil tenha hoje a maior e melhor grade de programação infantil da TV aberta brasileira. No jornalismo, sob a liderança da ministra Helena Chagas, foram estruturados 2 telejornais diários, com formato e conteúdos inovadores, dos quais destaco o quadro Outro Olhar, produzido com a colaboração do público telespectador. 2 radiojornais com informações de amplitude nacional, além de programas especiais pautados para terem um outro olhar sobre o país e a sociedade brasileira, mostrando imagens e dando voz a pessoas e localidades pouco vistas nas emissoras comerciais. Como exemplos, temos o programa especial Nova África e Caminhos da Reportagem. O jornalismo da EBC tem estado cada vez mais presente entre os finalistas de prêmios conceituados à imprensa, saindo-se vencedor em alguns importantes, como neste ano em que a reportagem sobre publicidade infantil foi agraciada com o prêmio Embratel na categoria Educação. Curiosamente, essa é uma pauta do Eduardo Castro, né, e que, curiosamente, também tem uma parte em que ela é feita uma discussão na escola da minha filha, a Anitta, né, uma coincidência. Nesses 4 anos, a EBC também investiu muito na melhoria da qualidade técnica de exibição de seus conteúdos. O parque de transmissores analógicos foi renovado com equipamentos mais modernos. Foram instalados transmissores digitais em 5 capitais, o que nos permite hoje atestar aplicativos de interatividade em Brasília e São Paulo, em parceria com a Previdência Social, a Caixa e o Banco do Brasil, permitindo acesso a informações de trânsito, meteorologia e notícias da nossa Agência Brasil. Modernizamos nossos equipamentos de captação e edição e estamos concluindo nosso sistema de gestão dos conteúdos digitais. Com a compra de novos exibidores digitais em fase de licitação, teremos completado todo o ciclo de digitalização da TV Brasil, que permitirá um novo salto de qualidade em nossos sinais de transmissão. Todos esses investimentos, realizados em apenas 4 anos, permitiram à EBC avançar em boa parte do caminho para cumprir a missão que lhe foi dada pela sociedade brasileira: levar o melhor conteúdo com o melhor sinal ao maior público. Isso se reproduziu nas emissoras de rádio da EBC, tanto da Rádio MEC do Rio de Janeiro e Brasília, quanto da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Foram feitas parcerias para ampliação da rede, contratação de programas junto à produção independente, renovação da grade de programação e recuperação do parque de transmissão de 6 das 8 emissoras. Além da criação da Rádio Nacional, da Rádio Agência Nacional, que disponibiliza notícias e informações diariamente pela internet para uma rede de parceiras. Nesse período foi criada também a TV Brasil Internacional, que já está presente em quase 70 países, especialmente na América Latina e África, mas também nos Estados Unidos, Portugal e Japão. Nesta primeira fase, o foco foi levar a programação da TV Brasil para as comunidades de brasileiros que vivem no exterior, mas já são produzidos 4 programas específicos para os nossos emigrantes, inclusive com a participação desse público na sugestão de pautas. É preciso destacar também, como avanço institucional desse período, a profissionalização dos serviços prestados ao governo federal. No ano passado foi firmado o contrato estabelecendo os serviços, obrigações e custos dessa prestação de serviços prevista na Lei de Criação da EBC. Essa relação profissional estabelece limites de separação entre a comunicação pública e a comunicação estatal. A realização do nosso concurso público este ano também foi um marco na construção da comunicação pública. Nos próximos meses estarão ingressando na EBC mais de 500 profissionais das diversas áreas que compõem a empresa na parte administrativa, operacional e da produção de conteúdos jornalísticos, sonoros e audiovisuais. E esta sede em que celebramos hoje este ritual de passagem também é um símbolo da estruturação da EBC para cumprir a audaciosa missão que lhe foi estabelecida. Esse é o nosso centro de produção de mídias públicas, dotado de 5 amplos estúdios de TV e 8 de rádio, com equipamentos modernos de gravação, edição e exibição, com redações amplas que permitem processos de integração multimídia,
também foram ou estão sendo reformadas e adaptadas às demais sedes da EBC, especialmente no Rio e em São Paulo. Sinteticamente, esses foram os avanços alcançados nesses 4 anos de gestão da equipe liderada pela Tereza, que, arrisco prever, realizou um trabalho equiparável aos grandes nomes que lutaram para instituir a comunicação pública no Brasil. De Roquete Pinto a Daniel Hertz, passando por Vladimir Herzog, Cristina Tavares e Arthur da Távola, entre tantos outros mais conhecidos ou menos conhecidos. Muitos dos quais militaram nos movimentos e coletivos que carregaram a bandeira da comunicação pública, dando origem ao primeiro Fórum das TVs Públicas e posteriormente a outros fóruns que incluíram também as rádios públicas e resultaram na primeira Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom. Nessa luta, eu destaco também o papel dos ex-ministros Gilberto Gil e Franklin Martins, que foram fundamentais para que a Carta de Brasília não ficasse apenas nas intenções e se tornasse essa realidade que estamos vendo hoje. Me sinto, neste momento, herdeiro dessa luta e peço a Deus que me dê saúde e sabedoria para estar à altura do desafio que ainda temos pela frente. Vencemos a Ilíada, mas ainda temos a Odisseia, com seus cantos de sereia e tentáculos de medusa. Aqui nesse ponto assim foi que eu estruturei melhor o discurso. Daqui para frente, ele vai meio no improviso, certo? Um pouco para falar de mim e um pouco para falar dos compromissos que eu assumo nesse novo ciclo, né? Para falar de mim, eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, o momento em que eu decidi concluir o curso de jornalismo fazendo um esforço para retornar à faculdade depois de muitos anos. Eu tive que largar por questões pessoais a faculdade e quando eu estava num comício na Praça da Sé, em 1989, isso era setembro, e eu nunca tinha ido num comício, né, de campanha política, assim, a não ser na minha cidade, no interior, quando eu era pequeno. E naquele comício tinha um candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. E quando ele contou a história de como foi importante ele ter tido aquele diploma de torneiro mecânico para sua mãe, que era como um diploma universitário, eu disse que eu tinha que voltar para a faculdade, porque eu precisava entregar o meu diploma universitário para minha mãe, que era uma coisa que ela esperava. Minha mãe disse que está aqui me vendo agora, tenho certeza que está muito orgulhosa. Eu tive que iniciar um processo porque na faculdade tinha um jubilamento e eu, em tese, estava jubilado. E eu batalhei, fui até o conselho universitário para voltar, porque eu talvez não tivesse condições de prestar vestibular de novo, porque estava afastado dos estudos há muito tempo. E eu voltei e consegui dar sequência à faculdade. Eu era bancário na época. Eu fui bancário durante 6 anos e meio no Bradesco, onde já tinha seguido uma carreira razoável, tinha chegado a subgerente executivo, responsável pela análise de gestão das agências das regiões Norte e Centro-Oeste. E chegou um momento que eu tive uma decisão muito difícil pela frente, se eu continuaria como bancário ou se eu realmente me tornaria jornalista, né? E nesse momento foi muito importante uma pessoa na minha vida que foi o meu professor, então, o jornalista Sérgio Gomes, que ele dava aula de jornalismo sindical e jornalismo comunitário. No segundo semestre, quando eu fiz jornalismo comunitário, ele tinha um projeto que depois se tornou um projeto que ele construiu, chamado hoje Jornalista do Futuro, mas naquela época tinha o nome de Projeto Ponto Final. Primeiro, os alunos elegiam 5 principais problemas da cidade de São Paulo. Nós fizemos uma eleição lá, e se fizer hoje, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, onde eu me formei, vai dar a mesma coisa. Saúde, habitação, educação, segurança e transporte, exatamente. E o projeto era, entrevistaríamos pessoas que eram referências, né, em entrevistas coletivas, depois pegaríamos um ônibus, iríamos até o ponto final na periferia de São Paulo, e lá verificaríamos os 3 problemas relacionados com esses temas, junto à comunidade local. Depois íamos à administração regional para cobrar do administrador, né, que providências ele estava tomando para resolver esses problemas. Eu não vou lembrar o bairro agora, mas eu fui na zona sul de São Paulo, em um bairro que tem algum nome de mulher, Jardim Elisa, Ângela, não vou conseguir me lembrar, que é muito comum lá. E era a administração do Campo Limpo. E eu me lembro bem que ficava perto do hospital que
a prefeita Luísa Erundina tinha inaugurado lá. E um hospital, assim, as pessoas prestavam concurso para aquele hospital, no dia seguinte estavam pedindo transferência para o Hospital das Clínicas em São Paulo, no centro de São Paulo. E lá tinham vários problemas. Eu me lembro de um especificamente que era um córrego que passava atrás das residências, onde era jogado esgoto, entulho, etc., e que na época das chuvas alagava tudo, porque ficava entupido na hora que se passava por uma espécie de pinguela, né? E lá tinham algumas daquelas adutoras, né, para se fazer adutoras, aquelas manilhas enormes, né? Não sei se em todos os lugares chamam manilha, na minha terra chamam. Mas, e aí foi um dos temas que eu levei lá, entre tantos outros, ao administrador regional que nos recebeu, né? Eu era um estudante fazendo um trabalho de faculdade. Bom, quando fui para escrever a reportagem e entregar ao professor, eu pensei em ligar para a líder comunitária que tinha me mostrado os problemas lá e saber o que tinha, né, como é que estava, se estava tudo bem. Ela disse, não, aquela obra lá já começou, já foi retomada da pinguela. Aí eu falei, nossa, esse negócio de jornalismo é bom, hein? A gente pode mudar o futuro. E foi aí que eu pensei que jornalismo era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, né, porque era uma forma de ajudar as pessoas. Então, eu tomei a decisão naquela época, larguei o banco, fiquei até sem emprego, fui ser monitor da disciplina de português, inclusive, e no final daquele semestre, o Sérgio Gomes me procurou e disse o seguinte, olha, vamos comigo lá no Diário Popular, mais o Carlos Chaparro, que era professor nosso também, e que tinha uma coluna sobre televisão no jornal, fomos lá falar com um jornalista conhecido na época, chamado Miranda Jordão, que tinha feito um trabalho bem interessante no jornal O Dia, estava no Diário Popular na época. E aí ele topou a ideia de publicar aquele material feito pelos alunos, e eu fui o secretário de redação daquele projeto, que se chamou Cidade versus Cidadão. E nós combinamos, né, em publicar uma série, cada dia um daqueles 5 assuntos, e no final 2 páginas abertas no centro do jornal, que nós demos o título de Periferia, Fim da Linha, o Lado Escuro da Cidade. Isso porque quem conhece São Paulo sabe que a cidade de São Paulo ela brilha muito no seu centro, e depois, quanto mais vai se afastando, os postes vão ficando mais raros e ela vai escurecendo. E nós fomos a esses lugares todos. Inclusive, depois do trabalho especificamente feito na disciplina, por quê? Porque quando eu assumi essa tarefa de ser secretário de redação desse material, eu percebi que havia lacunas. Aí eu convoquei alguns colegas que não tinham feito parte da disciplina para, durante as férias, ir lá compor o resto. E deu uma reportagem muito interessante, em que a gente media as distâncias por horas ônibus, porque quem anda de ônibus em São Paulo sabe que as distâncias são medidas em horas, não são minutos. Então, principalmente quem mora na periferia. E esse foi o projeto com o qual eu me identifiquei muito, porque a gente conseguiu publicar, e a partir dali eu passei a ser uma espécie de missionário do jornalismo, que é o que eu me considero hoje. O jornalismo como instrumento de dar voz a quem não consegue se manifestar, levar a sua opinião às pessoas. O jornalismo como instrumento de mudar a realidade, né, para melhor das pessoas. Então, essa é um pouco da história que me levou ao jornalismo. Depois, eu terminei o curso, trabalhei em jornais regionais, em emissoras de rádio. E um certo dia eu trabalhava na agência Carta Maior, estava pensando em ir para um outro veículo lá naquele período, e eu fui conversar com o Eduardo Castro, que está aqui. E ele disse, olha, eu tenho um projeto, tem uma rádio Band News, que a gente vai botar aqui, e aí acho que você pode ser interessante. Era voltar ao rádio, né? Eu que tinha estado 5 anos na Agência Estado, no jornalismo de tempo real. E eu me interessei pelo projeto, era uma coisa nova, construir algo novo. E me interessei principalmente porque, quando o Eduardo me mostrou que a redação da rádio era compartilhada com a redação da televisão. E na redação da televisão trabalhava nada menos que o Franklin. E aí eu me lembrei
naquele momento, de quando eu era estudante, que eu fui entrevistar o Mino Carta, e nós perguntamos para ele, eu e um colega, assim, Mino, como é que a gente faz para ser um bom jornalista? Ele disse o seguinte, você tem que trabalhar com um bom jornalista. E eu tinha trabalhado com vários bons jornalistas, mas nenhum que fosse referência nacional. E eu achei que naquele momento, eu, estando perto do Franklin, eu ia trabalhar com um jornalista que fosse referência nacional e que aquilo era um grande salto na minha vida profissional. Para minha surpresa, o Franklin, antes do projeto se viabilizar, ele foi para a Secretaria de Imprensa. E no dia da posse, eu fui cumprimentá-lo, ele me perguntou, e aí, já está lá Eu falei, não, ainda parece que atrasou o projeto lá, ainda não está certo, então vem conversar comigo. Dias antes eu tinha comentado com então minha esposa Jaqueline, falei assim, olha, se o Franklin me convidar, eu já tinha rejeitado várias vezes, várias tentativas de me levarem para o governo. Mas eu disse, se o Franklin me convidar, eu vou. Quando o Franklin me fez a proposta, eu não pensei duas vezes, eu disse exatamente isso para ele. Esses dias, comentando com a Jaqueline, eu disse que se você me chamasse, eu viria. E eu fui para trabalhar. Eu acho que foi uma coisa maravilhosa, assim, tanto no crescimento profissional, quanto no crescimento dos valores e princípios, quer dizer, reforçando os valores e princípios que a gente precisa ter para exercer, com a espinha ereta, essa nossa profissão, que não é fácil. Então, eu quero agradecer ao Franklin pela essa oportunidade de eu ter trabalhado com ele, e que eu acho que isso que, de certa maneira, me coloca nessa situação hoje. Quero agradecer também à ministra Helena, por ter uma pessoa com quem eu tinha convivência, até porque a Jaqueline, minha esposa, ela tinha trabalhado com ela no SBT, depois aqui mesmo na TV Brasil, e que foi, assim, um processo em que, embora muita coisa do que se falou pela imprensa tenha sido desinformação, uma pessoa que desde o princípio ela me apoiou para essa função. Isso não havia ruído nessa indicação. Então, portanto, eu estou muito feliz porque houve uma confluência positiva que conspirou a favor de eu estar aqui hoje. E eu, portanto, queria dizer aqui a todos vocês que nesse ato termina o primeiro ciclo dessa luta da TV pública, A paixão pela causa, a concepção do projeto, o nascimento da EBC e da TV Brasil, a primeira infância com a estruturação vertebral, o fortalecimento muscular e o aprendizado da fala. E coube a mim agora liderar a equipe que cuidará dessa criança em sua segunda infância, no processo de alfabetização, formação de seu caráter, aprendizagem de cálculos e raciocínios lógicos e da convivência com a pluralidade e a diversidade. Neste ciclo, a criança EBC criará sua personalidade e demonstrará com mais intensidade o seu valor como bem público. Para isso, a empresa terá que consolidar seu sistema de produção de conteúdos, sua estrutura de distribuição, sua rede de parcerias, seu modelo de financiamento e sua organização administrativa e institucional. O primeiro passo estamos dando com a elaboração de nosso planejamento estratégico, com apoio de consultoria especializada e envolvimento de todo o corpo funcional da empresa. Como resultado desse processo, esperamos ter uma visão homogênea de nossa missão social, nossas virtudes e fraquezas e nosso horizonte futuro, estabelecendo objetivos e metas concretas, indicadores e mecanismos de avaliação e ajustes. Para que a TV pública cumpra a sua missão, a EBC precisa ter uma gestão profissional, que valoriza o esforço, mas considera fundamentalmente os resultados para a avaliação de mérito. A EBC é de todos. Temos que entender que nós precisamos conviver com a pluralidade, que nós não podemos ter preconceito. Eu aproveito que o Celso Napolitano está por aqui, o Celso lembra disso, o Luiz Antônio, que era presidente do sindicato, Celso Napolitano, presidente do DIAP. Eu trabalhei lá no Sindicato dos Professores, onde ele, na época, era diretor de comunicação.
E eu me lembro dessa frase que o Luiz Antônio dizia: educar é eliminar preconceitos. Eu acho que nós, da EBC, temos obrigação de buscar a eliminação dos preconceitos, dos nossos, e a eliminação dos preconceitos na sociedade. O preconceito é que faz com que a gente não entenda o outro, porque há uma barreira, porque você, antes de você ouvir, antes de você fazer uma análise isenta, você está contaminado por uma visão pré-concebida, uma opinião pré-concebida, um conceito pré-concebido. Então, nós precisamos não ter preconceito. Não ter preconceito em relação às pessoas, não ter preconceito em relação às religiões, não ter preconceito em relação às ideias, não ter preconceito em relação aos partidos, não ter preconceito em relação aos políticos. Nós precisamos dar uma lição de que nós não temos preconceitos, que nós fazemos nossos conteúdos para eliminar os preconceitos da sociedade. E também precisamos ir além. Temos que fazer diferente. Temos que ser temos que fazer uma comunicação complementar, temos que experimentar, temos que ousar. Semanas atrás, quando a gente encomendou, nós estamos no processo para fazer o nosso portal, né, quer dizer, fazer um novo portal da EBC, mais dinâmico, com multimídia, etc. E aí o pessoal encarregado veio e trouxe um projeto. Eu falei: mas, gente, vocês são tão novos e estão fazendo um negócio tão careta. E conversando recentemente, ontem, anteontem, eu estive no fórum da TV por assinatura também, e lá muitos professores de TVs universitárias, portanto, professores de comunicação, dizem: gente, os projetos dos novos alunos são tão caretas, que às vezes as pessoas estão com medo de ousar. Eu acho que aqui é o local de ousar experimentar, sim. Porque aí a gente pode descobrir alguma coisa nova que pode causar alguma revolução e fazer diferença na sociedade. Bom, além disso, a gente tem que ser exemplo de respeito aos direitos humanos, em especial a acessibilidade das pessoas com deficiência. Bom, minha mãe teve uma dificuldade para descer aquela escada ali. Eu quero ver como é que vão fazer com a Maria da Penha. E a gente tem que pensar nisso, que a acessibilidade, no conceito da Convenção de Acessibilidade, ela não é só você encontrar um caminho para que as pessoas com deficiência cheguem ao lugar. Ela é proporcionar que as pessoas com deficiência cheguem aos lugares pelos mesmos caminhos que nós que não temos deficiência. Então, nós queremos ser exemplo na área de direitos humanos e na questão da acessibilidade aqui. Tanto na acessibilidade dos nossos conteúdos na televisão, quanto a acessibilidade dos nossos conteúdos na internet, quanto a acessibilidade das pessoas aos nossos locais, né? Nos locais onde a gente tem a nossa sede, tem os nossos espaços, né? E também um espaço de diálogo com e entre a juventude. Nós precisamos ser a EBC esse espaço que possa promover esse diálogo com a juventude, especialmente os jovens mais vulneráveis às injustiças econômicas e sociais. Assim como a gente tem que também ser um exemplo de ter conteúdos para entretenimento e formação infantil. Eu já falei com o Rogério, nós queremos ter um programa, produzir um programa que seja referência mundial. Isso é desejo nosso. Nós vamos trabalhar para isso. É preciso também que nós sejamos um elo de ligação das culturas regionais e étnicas. Isso também é uma missão nossa, porque o modelo, o sistema de redes nacionais, ele fez com que se perdesse um pouco as características, né, as possibilidades, os sotaques. Né? A gente não vê mais sotaque na televisão. E eu acho que assim, é importante a valorização da cultura, transpassar a cultura, né, regional por entre as regiões. Nós precisamos que a fala do Brasil é a mistura de suas várias vozes. Isso que é importante na nossa cultura, e essa diversidade é a nossa riqueza e precisa ser valorizada. E nós precisamos também melhorar a audiência, né, gente? Assim, a gente reclama, né, o pessoal fala da TV Traço, né?
eu acho que nós somos uma TV que tem um traço, né, e tem vários traços diferentes. Traço também é esse elo de ligação. A gente fala um traço, uma coisa que leva uma coisa a outra. Traço também é uma feição diferente, nós temos um traço diferente. Mas a gente precisa melhorar a audiência. Por quê? Porque que adianta a gente fazer o melhor conteúdo e a gente não conseguir levar isso para as pessoas? Ou porque elas não conseguem entender, ou porque nós não temos o melhor sinal, ou porque nós não temos a melhor qualidade. A gente tem que chegar lá e nós temos que nos fazer necessários. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ter em mente que nós temos que estar olhando a nossa audiência sim. Acho que a gente vem melhorando devagar, com a estruturação da grade, que o Rogério fez recentemente. Acho que a gente tem condições de avançar mais. A gente não fazia divulgação na nossa TV. Em São Paulo a gente quase não existe, a gente não dialoga com a cidade, só tem conteúdo nacional, não tem conteúdo local. E estamos lá no canal 62, 63, o que torna muito difícil também para nós, né, alguém chegar até lá, se a gente não tiver divulgação. Hoje a gente está começando uma campanha, já vocês poderão ver em alguns jornais, essa campanha também vai ter em outros meios alternativos como metrô, ônibus, TV, e também em cinemas em 3 praças, São Paulo, Rio e Brasília. Por que só essas 3 praças? Nós temos 23 unidades da federação aí e tal. Porque é onde a gente tem o Ibope, onde a gente pode medir, onde a gente pode saber, né, o que não é medido não pode ser avaliado. Então, portanto, é necessário que a gente tenha instrumentos de medição, indicadores. Então, a gente verificar se a divulgação por esses meios, ela causa algum efeito das pessoas terem curiosidade de ver a nossa programação, como é que isso se dá na repercussão da audiência. Ou não, ou teremos que ter outra estratégia, né, para ver como é que a gente faz as pessoas nos conhecerem. Então, portanto, para melhorar a audiência, não é a gente exibir o que o povo gosta, mas é cair no gosto do povo. É isso que a gente precisa fazer. Bom, a gente também precisa conquistar a nossa independência financeira. Nós temos independência editorial, foi nos dada pela lei. Né? As pessoas não... Pode ser que tenha gente que não acredita, mas a gente tem uma postura de independência em relação às coisas com uma separação bem entendida das coisas. O que é comunicação pública, temos um conselho curador. Esse conselho curador é vigilante, todos sabem disso, e é importante que seja. E temos uma prestação de serviços de comunicação estatal ao governo ou aos governos. Né? Esse serviço não é só para o governo federal. Qualquer governo pode nos contratar para prestar esse serviço. Só que nós precisamos também nos estruturar para isso. Né? E para nos estruturarmos para isso e para saltos mais audaciosos, a gente precisa da independência financeira. E a nossa independência financeira, ela está prejudicada hoje, principalmente pelo fato de que a contribuição que foi criada para nos financiar, ela está com recurso judicial, né, o setor não está recolhendo em juízo a contribuição por entender, por um lado, que seria uma abertura de uma incidência indevida, que poderia futuramente implicar em outros tipos de contribuição por incidência indevida, e, por outro lado, que é necessário reduzir a tributação do Fistel para, pelo menos para a classe menos favorecida, os telefones pré-pagos, etc., poderem também ter mais acesso aos conteúdos multimídia, que tem uma taxação em relação ao Fistel. Até é justo, sem questionar o mérito da questão deles, mas a questão básica é o seguinte: por que a nossa contribuição não pode, e agora eles fizeram um acordo para poder entrar aqui no Brasil na TV por assinatura ou de acesso condicionado, como é chamada a lei, e lá eles fizeram um acordo para o audiovisual. Se para o audiovisual pode, que foi um acordo que foi feito para eles, por que não para nós? Isso é um assunto que nós estamos discutindo, nós vamos fazer com diálogo com o setor, o Sinditele Brasil, já iniciamos uma conversa e queremos ver uma alternativa que possa viabilizar o recolhimento efetivo dessa contribuição, que é um caminho para a nossa independência. Eu ia também falar da questão do operador de rede da TV digital, né? Nós temos
uma discussão se fazemos por fibra ótica, por satélite. Essa discussão já vem há algum tempo. Você fala com um lado, você fica convencido, com o outro você fica convencido também. É que nem aquela discussão da transposição do Rio São Francisco, que me contou uma vez essa história, foi o deputado Arnaldo Madeira, que chegou, foi lá, viu uma discussão e chegou, um falou contra a transposição, ele falou, legal, é isso mesmo. O outro falou a favor da transposição, opa, é isso aqui, agora eu estou acreditando nisso. Por quê? E aí ele me dizia, quando você ainda não está com todo o conhecimento sobre o assunto na sua cabeça, é difícil para você, você fica vulnerável aos argumentos bons e ruins que tem dos dois lados. Eu acho que a melhor forma da gente tentar resolver isso, já conversei com a ministra Helena, precisamos conversar com o ministro Paulo Bernardo, temos conversado com a Telebrás, é tentarmos fazer um projeto piloto para ver se funciona mesmo. Será que funciona por fibra ótica? Tem gente que acha que a confiabilidade da fibra ótica é muito menor do que a da radiodifusão. A radiodifusão fica muito menos fora do ar. Todo mundo que tem internet banda larga em casa aqui sabe, né? Que nós estamos sujeitos. E é esse o caminho, né? Um caminho que se congestiona com mais facilidade. Então, a pista da radiodifusão por satélite, né, com os nossos 16 MHz lá no satélite, portanto, ela está mais livre para nós, né? Precisamos analisar isso, levar aos ministros Helena e Paulo Bernardo, nós da Telebrás e da EBC, uma proposta que possa, talvez até um projeto mais ambicioso, né? Que a TV Pública Digital Interativa pode abrir uma porta para o Estado brasileiro na residência de cada pessoa, na residência de cada família. Ela pode alcançar quase 100% dos lares, inclusive levando a banda larga pela radiodifusão aos locais mais difíceis de serem ligados aos troncos de fibras óticas. Pensem, realizar o censo e as pesquisas domiciliares do IBGE pela TV digital. O Saúde da Família, os programas educacionais, especialmente a formação de professores, os cursos profissionalizantes e a alfabetização, os pontos de cultura, a prevenção de catástrofes, os canais de denúncia de violação de direitos humanos, assistência social, as movimentações bancárias e as informações previdenciárias e trabalhistas, esses são alguns dos serviços públicos que poderiam ser disponibilizados mais rapidamente aos cidadãos se o projeto do operador de rede fosse considerado mais que um projeto da comunicação pública, um projeto do Estado brasileiro. Bom, eu queria aqui falar também aos funcionários. Porque eu acho que foi um processo difícil, nós sabemos. Não tinha outro caminho. Do ponto de vista da estratégia de viabilizar esse projeto, era importante que a gente construísse sobre as bases já existentes. É um processo difícil e nós estamos fazendo um grande esforço para mudar a cultura de uma empresa que era estatal, prestadora de serviços ao Estado, vinculada ao Estado, e uma organização social prestadora de serviços públicos de radiodifusão. E nós temos que fazer uma parceria, mudar essa cultura. Agora nós estamos num outro momento. A comunicação pública é algo diferente, que precisa ser entendida, compreendida e explicada à sociedade. E eu queria contar com o apoio de vocês. Eu fiquei assim, muito... eu diria até emocionado, eu queria falar aos representantes dos funcionários que estão aqui, eu vi o Carlinhos para cá, estou vendo os outros representantes aqui, e eu queria dizer o seguinte, nós fizemos um acordo trabalhista que foi um crédito de confiança que me deram, porque em cima do laço tínhamos que fazer o acordo e com as dificuldades do orçamento federal, a gente não pôde dar aumento real esse ano. Então, eu quero agradecer de público aos funcionários que compreenderam essa situação e nos deram um crédito de confiança para que a gente possa continuar trabalhando e conseguir melhorias, coisas mais efetivas no próximo ano. Eu considero vocês parceiros desse projeto. E eu aqui me recordo uma frase recorrente do presidente Lula que eu faço aqui... digamos assim, meu mantra, que é ninguém se sente responsável por aquilo que não ajuda a construir. E por isso que eu, logo que cheguei à EBC, que estava estudando um pouco as emissoras públicas, peguei um princípio da BBC para ser a assinatura do meu e-mail.
Grandes coisas acontecem quando trabalhamos juntos. Isso não é mentira, isso é verdade. E eu acho que nós já estamos conseguindo grandes coisas trabalhando juntos. Vamos investir na capacitação dos profissionais. É preciso trabalhar com profissionalismo. Essa é uma palavra muito importante. Com resultados. É preciso que o nosso modelo de valorização seja pela meritocracia. A gente tem que aperfeiçoar o plano de carreira para adequar a estrutura ao negócio da comunicação. E tem que estar em sintonia com os fundamentos da administração pública, e isso com o acompanhamento do Ministério do Planejamento e o Deste, que está o Noel presente, que é uma pessoa que nos acompanha. Não é para nos prejudicar, é para nos ajudar a gente não seguir caminhos errados e depois quebrar a cara. Agora, tem que ser uma estrutura para facilitar o cumprimento da missão e não pode ser um peso, né? TV Pública é um projeto para nós reencontrarmos as ilusões perdidas, onde estiveram, perdão, essa parte aqui é a final, tem que ser bem... A TV Pública é um projeto para reencontrarmos as ilusões perdidas onde estiverem para construirmos uma nação mais consciente, justa e soberana. Assumo aqui o compromisso missionário de honrar essa causa, reafirmando o juramento de graduação da minha profissão. Juro, no exercício da função de jornalista, assumir o meu compromisso com a verdade e com a informação. Juro empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação consciente de sua história e de sua capacidade. Juro, no exercício do meu dever profissional, não omitir, não mentir e não distorcer informações, não manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses pessoais o direito do cidadão à informação. Assim eu juro. Muito obrigado. Convidamos a excelentíssima ministra da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, senhora Helena Chagas, para fazer uso da palavra. Olá a todos, serei breve, sem trocadilhos. Eu não vou usar a nominata, não, que eu estou aqui vendo tantas pessoas queridas, tantos amigos, que seria uma injustiça eu citar só alguns. Eu quero apenas agradecer a presença aqui das ministras Tereza Campelo, Ana de Holanda, minhas companheiras de governo, do ex-ministro Franklin Martins, do ex-secretário Otônio Fernandes, meus companheiros também de jornada. O que eu gostaria de dizer é que eu quero dar posse, né, eu já dei a posse, assinei, e sobretudo, as boas-vindas ao Nelson, não como ministra, mas como ex-funcionária da EBC. Eu tenho muito orgulho de ter participado do projeto de criação da TV Pública no país, porque eu acho que ele representou e representa um momento muito importante da consolidação da democracia no Brasil. Criar uma TV pública, criar uma rede pública de televisão, rádio, agência, internet, de caráter não governamental, porém estatal, num país em que a televisão nasceu e cresceu nas mãos da iniciativa privada, requer vontade política, disposição e muita coragem. Construir a TV pública para que ela seja, acima de tudo, uma instituição do Estado, a serviço da sociedade, a serviço da cidadania brasileira, foi, é e continua sendo uma demonstração de espírito público e de grande apreço à democracia. A TV Brasil pode estar ainda engatinhando em alguns aspectos, pode ainda ter suas falhas, mas eu me lembro aqui que há 4 anos nós nos víamos às voltas com um grande bombardeio em cima da gente, e a primeira acusação, a principal que nos atingiu ali no Nascedouro, é de que ela seria uma TV instrumentalizada, que ela seria uma TV a serviço de governos que se sucedem, e não a serviço do Estado e do cidadão. Essa acusação, se todo mundo olhar em volta, não existe mais. Não existe porque a TV Brasil não é uma TV chapa branca.
Isso está claro, isso está nítido. A TV Brasil hoje, ela é hoje uma realidade. Ela leva informação, educação, cultura, programação de boa qualidade para todo o país. Ela montou uma rede inédita de televisões públicas estaduais, que transmitem a nossa programação. Eu falo, nossa, né? Eu não consigo perder. Toda vez que eu estou aqui, os meninos brincam comigo. Eu só falo a gente, nós, nossa, que eu não consigo desencarnar daqui e acho que eu nunca vou conseguir. A TV Brasil está presente em 69 países, a TV internacional. Ela é um mercado para produção independente que não havia antes. Ela tem sido, sobretudo, um espaço da cidadania, um espelho onde o Brasil, onde os diversos Brasis podem se ver, se reconhecer. Aí eu queria, o Nelson já falou tanto das conquistas, né? Mas eu queria falar de novo um pouquinho dos prêmios mais recentes, né, que a gente tem recebido, entre eles esse prêmio Embratel, da reportagem, do Caminhos da Reportagem, sobre a publicidade infantil, a pauta do nosso Eduardo, viabilizada pela equipe maravilhosa que a gente tem no Caminhos, e que teve também o dedo da nossa Jaqueline ali, né? Eu ainda estava aqui quando esse programa foi pautado, e a Jaque também, e produziu. Eu queria também lembrar que a Agência Brasil conquistou a primeira edição do Prêmio Nacional Abdias Nascimento, com um especial na internet sobre o Dia da Consciência Negra. Eu queria lembrar que os filmes selecionados em editais da TV Brasil têm sido vencedores em diversos festivais. Aí eu não vou citar porque eu posso esquecer algum. E agora, recentemente, o Caminhos da Reportagem conquistou o grande prêmio Piauí de Reportagem 2011, com a reportagem sobre o Delta do Parnaíba. Piauí, sim, gente, porque nós chegamos no Piauí, nós mostramos o Piauí para o resto do Brasil. Muita TV não faz isso. Nem quero dizer as outras não fazem isso, né? Mas nós fazemos, e nós fazemos desde o primeiro momento, e isso é muito importante. Isso me dá um orgulho enorme, né, de vocês. Enfim, nem precisa falar que é a emissora que produz mais filmes, que exibe mais filmes nacionais atualmente, segundo o dado da Ancine. As rádios da EBC são também uma coisa sensacional, premiadíssimas como sempre, fazem um serviço de prestação ao público, de serviço ao público na Amazônia, importantíssima. Enfim, eu vou parar de falar, porque eu acho que o Nelson já deu um quadro muito bom sobre isso aí. Eu acho que a gente nós podemos, portanto, nos orgulhar de tudo o que foi feito até aqui, ainda que o caminho a percorrer venha a ser muito extenso e, com certeza, cheio de acidentes que são normais. Nada disso teria sido possível, porém, sem o espírito público do presidente Lula e da hoje presidenta Dilma, que criaram e sustentaram o projeto da EBC. Nada disso teria sido possível sem a ousadia e a coragem de seu fundador, o ministro Franklin Martins. Nada disso teria sido possível sem a garra de sua primeira diretora-presidente, Tereza Cruvinel. A Tereza foi uma guerreira e a história da televisão, em sua perspectiva, vai fazer justiça a ela. O nosso novo diretor-presidente, o Nelson Breve, todo mundo reconhece, sabe, tem todas as credenciais e mais algumas para levar essa luta adiante, porque é uma luta e ela vai continuar. Nós sabemos que ele vai ter muito trabalho pela frente, mas nós conhecemos igualmente a sua capacidade de trabalho, a sua competência como gestor, a sua competência como jornalista e, sobretudo, a sua dedicação às missões que lhe são atribuídas, né? E já cumpriu várias, né, Nelson? Por fim, eu vou encerrar, que eu queria homenagear cada um de vocês e dos que não estão aqui também, dos funcionários que nesses 4 anos lutaram e conseguiram tornar a EBC e a TV Brasil uma realidade. Como ex-funcionária, e eu posso dizer que isso é o que mais me emociona, eu acho que o nosso maior orgulho é ter contribuído, é ter deixado um pouquinho de cada um de nós num projeto que vai continuar de pé, servindo à democracia, servindo ao cidadão brasileiro,
mesmo depois que nós todos aqui passarmos, tá? Obrigada. Agradecemos, então, a presença de todos e todas. Desejamos sucesso ao senhor Nelson Breve em sua nova missão e parabéns à TV Brasil. Muito obrigada. Encerramos essa solenidade.